Agora, meus amigos, vamos atravessar a linha de frente e dar uma olhada no que os russos têm a dizer, hein? Segundo o relatório do Ministério da Defesa deles, nas últimas 24 horas houve uma série de operações coordenadas. Eles dizem que miraram infraestrutura essencial para o esforço militar ucraniano, ou seja, energia, transporte, áreas de preparação de drones e instalações ligadas a aeródromos. Agora, nesse período, as forças russas afirmam que eliminaram 21 veículos blindados de combate, além de um tanque. Na artilharia, eles relataram a neutralização de 6 peças, e aqui eles citam nominalmente sistemas autopropulsados pesados, como o Bogdana e o Paladin, além de canhões de campanha. Eles também apontam a destruição de 2 lançadores múltiplos de foguetes, um Heron de fabricação croata e um Grad. Agora, no campo da logística e da mobilidade, 83 veículos motorizados teriam sido eliminados ao longo do dia. Eles listam também a destruição de 4 estações de guerra eletrônica, um radar AN/TPQ-50, além de 16 depósitos de munição e material militar que, segundo eles, sustentavam o fluxo de suprimentos ucranianos. E a frota do Mar Negro, gente, afirmou também que destruiu 4 embarcações navais não tripuladas ucranianas. Agora, evidenciando, que a Ucrânia não está de braços cruzados só assistindo às ações russas, a defesa aérea russa afirmou ter interceptado 195 drones de asa fixa em apenas 24 horas. Bom, meus amigos, mudando de assunto, a cada dia o tom das falas do Kremlin tem subido alguns semitons, hein? Quando nós estudamos história e geopolítica, sabemos que crises acontecem, né? Mas a pior crise é aquela que te pega desprevenido no meio do nada. Isso não é apenas um imprevisto, é um risco à sua segurança e da sua família. Então eu vou te apresentar o Aeroinflate. Ele não é apenas uma bomba de ar. Gente, é um verdadeiro cinto de utilidade, se é que você me entende. Com 180 PSI de pressão, ele infla pneus de carros, motos e bicicletas com precisão digital. E mais, possui um cabo de ignição de emergência. Bateria riu? O Aeroinflate resolve, sem precisar empurrar, sem depender da boa vontade de estranhos, né? E além de possuir uma lanterna potente para te auxiliar em momentos imprevisíveis, ainda é capaz de te socorrer carregando seu celular por múltiplas sessões. É tecnologia de ponta para quem entende, que estar preparado não é opção, é obrigação. Bom, confira no link que eu deixei na descrição ou na tag que está aparecendo aqui no vídeo. Com o recado dado, vamos continuar, né? Em uma entrevista publicada hoje, quinta-feira, Putin afirmou que a Rússia vai assumir o controle total do Donbás à força, a menos que as tropas ucranianas se retirem de lá. Ele disse isso em uma entrevista ao India Today antes de viajar para Nova Delhi. O recado foi, abre aspas, ou libertamos esses territórios pela força das armas ou as tropas ucranianas saem, fecha aspas. Bom, gente, a Rússia controla hoje, além da Crimeia, que foi anexada em 2014, toda a região de Luhansk, mais de 80% de Donetsk e cerca de 75% de Kherson e Zaporizhia. O que falta ainda corresponderia a mais ou menos 5.000 km² de Donetsk, que ainda está sob controle ucraniano. Bom, meus amigos, enquanto Putin aumenta a frequência da corda, Dmitry Medvedev afirma que se a União Europeia tocar nos ativos russos congelados, Moscou vai considerar isso como um ato de guerra. Ele usou o termo técnico, casus belli. A reação veio depois que a Comissão Europeia propôs usar esses ativos ou empréstimos internacionais baseados neles para levantar 90 bilhões de euros para a Ucrânia. Medvedev chamou a União Europeia de louca e avisou que isso vai trazer implicações diretas para Bruxelas e para os países individualmente. Gente, e no meio dessa tensão toda, um episódio aparentemente isolado, acaba sendo simbólico da situação que a Ucrânia está enfrentando. Um oficial de recrutamento, Yuri Bondarenko, morreu no hospital após ser atacado durante uma verificação de documentos na cidade de Lviv, que fica no oeste do país. O incidente aconteceu no centro da cidade. Segundo o comando operacional, Bondarenko parou um homem para checar os papéis, O sujeito de 37 anos se recusou, ficou agressivo e esfaqueou o oficial na virilha, causando um sangramento bem crítico. O agressor ainda golpeou uma colega na cabeça, usou spray de pimenta em outros 2 oficiais e fugiu, sendo preso depois pela polícia. Bondarenko era veterano da linha de frente, A morte dele expõe uma fratura social grave. Com a lei marcial, homens de 25 a 60 anos podem ser recrutados à força. Agora, gente, o que antes era descartado, chamado de propaganda russa,
A captura violenta de homens nas ruas acabou virando prática comum devido à escassez de infantaria. Os militares soltaram nota dizendo que isso não é um mal-entendido, mas resistência armada real. Lembrando que em outubro já houve incidentes similares em Odessa e Poltava. Bom, mudando de assunto, mas sem sair da Europa, gente, um vazamento acabou colocando os líderes europeus em uma saia justa. Acabou ficando explícita a desconfiança dos europeus com a administração de Trump. A revista alemã Der Spiegel vazou o conteúdo de uma ligação tensa entre líderes europeus. Segundo a reportagem, Macron alertou que, abre aspas, há a chance de os Estados Unidos traírem a Ucrânia, fecha aspas, deixando o país sem garantia de segurança, né? O chanceler alemão Friedrich Merz, aquele mesmo que falou mal de Belém aqui no Brasil, pois é, foi ainda mais direto, se referindo à missão de Steve Witkoff em Moscou. Merz teria dito, abre aspas, eles estão brincando com você e conosco, fecha aspas. Outros líderes também demonstraram o clima de pânico, né? Alexander Stubb, da Finlândia, teria dito que, abre aspas, não devemos deixar a Ucrânia sozinha com esses caras, fecha aspas. Até Mark Rutte, da OTAN, teria concordado sobre a necessidade de proteger Zelensky. Embora os gabinetes oficiais neguem ou não comentem, né, a Spiegel afirma que participantes confirmaram a veracidade das falas. Ou seja, meus amigos, cada vez mais a Europa percebe que a Aliança Atlântica já não é mais tão sólida quanto era até um ano atrás, né? O medo de um abandono americano é real e concreto. Bom, gente, agora vamos dar um pulinho no Oriente Médio para falar do Iraque e tentar entender um pouco como funciona a frágil e sensível teia de alianças e rivalidades na região. É que Bagdá protagonizou um recuo diplomático e financeiro que demonstra essa corda bamba em que o país caminha, né? Autoridades confirmaram hoje, quinta-feira, que o governo vai remover o Hezbollah do Líbano e os Hutis do Iêmen de uma lista de congelamento de ativos. Bom, para que vocês entendam melhor o que aconteceu, no mês passado, o Diário Oficial do Ministério da Justiça publicou uma lista bloqueando fundos de grupos militantes. Isso incluiu o Hezbollah e os Hutis. Essa medida, é claro, agradaria o Washington e aumentaria a pressão sobre o Irã. No entanto, gente, parece que agora o governo diz que foi um erro. Segundo duas fontes, o vice-governador interino do Banco Central enviou uma carta pedindo a remoção desses nomes. O primeiro-ministro Sudani disse que o Iraque aprovou o congelamento apenas de entidades ligadas ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Ele ordenou uma investigação urgente para responsabilizar os responsáveis pela inclusão dos grupos pró-Irã na lista, afirmando que a posição do Iraque sobre o Líbano e sobre a Palestina é fundamentada em princípios. A pressão interna, gente, com certeza foi grande. Hussein Mouhandes, parlamentar ligado ao Kataeb Hezbollah, não poupou críticas. Ele chamou o governo de irresponsável e de autoridade subordinada que não tem dignidade para defender a soberania do país. O contexto aqui é bem estratégico, né? Os Estados Unidos pressionam para reduzir a influência do Irã no Iraque, mas Teherã vê o vizinho como vital para sua economia sob sanções. Bagdá tenta se equilibrar, meio cautelosa para não entrar na mira da política de pressão máxima de Trump contra o Irã, especialmente agora que os proxies iranianos estão enfraquecidos pelos golpes de Israel.